dia 18 de julho de 2024, reunião da retina da USP. Eu vou chamar então o Flávio Moura Medeiros para apresentar o caso clínico. Obrigado, professora Cleide. Estão todos me ouvindo bem? Sim, pode ir. Maravilha. Boa noite a todos. Meu nome é Flávio Moura, sou fellow da Retina Clínica e preceptor da Clínica Oftalmológica aqui do HC, e hoje estou responsável pela apresentação do nosso caso clínico, que começo trazendo aqui que trata-se de um adulto jovem de 22 anos, masculino, natural e procedente do Piauí, chegou ao nosso serviço agora em maio, relatando a baixa de visão progressiva, indolor, ambos os olhos, há aproximadamente 12 anos. Essa baixa de visão, ela não tinha um fator desencadeante aparente, nem tinha nenhum fator de melhora ou piora. O paciente em si negou qualquer tipo de antecedente oftalmológico e de hábitos e costumes, eu jogo essa informação aqui que ele sempre usa máscara e não sorri em público. De antecedentes patológicos, ele está sendo acompanhado no HC pela equipe da pneumologia por uma doença intersticial pulmonar em investigação. E por causa dessa doença intersticial pulmonar, ele faz uso do Alenia. Em relação ao exame oftalmológico, ele apresenta uma acuidade visual com a melhor correção de 0,15 no olho direito e 0,1 no olho esquerdo e não passa disso. Motilidade ocular sem alterações, exame de pupilas também nada digno de nota, e uma biomicroscopia do segmento anterior bem inocente. A partir de agora, então, eu vou trazer a avaliação multimodal para a gente avaliar. Inicialmente com a retinografia. Agora com a retinografia de grande angular do olho direito. Do olho esquerdo. Autofluorescência de polo posterior dos dois olhos. Uma autofluorescência de grande angular tanto do olho direito, quanto também do olho esquerdo. Trago também aqui o OCT pegando um corte mais foveal, B-scan. E aqui um vídeo do scan pegando a região da mácula. Esse é o olho direito, agora eu trago o olho esquerdo, o corte foveal. E também o vídeo mostrando todo o scan da região macular. Então, basicamente, diante desse adulto jovem masculino de 22 anos, com a baixa de visão progressiva em ambos os olhos, percebida já há 12 anos, com esse exame oftalmológico e esses achados, eu abro então agora para a hipótese diagnóstica. Então, queria saber se a Maria Tereza, o Mauro, o Jorge querem comentar a história desse jovem aí que começou a baixar a visão com 10 anos de idade, com 0,15, 0,1, esses achados bilaterais. Ele tinha nictalopia, algum sinal, sintoma assim, compatível com distrofias. Professor, ele queixava-se mais de fotofobia do que de nictalopia propriamente dito. Tá? Assim, de qualquer jeito, é um quadro, uma pessoa jovem, um quadro bilateral, é, simétrico, com alterações dos fotoreceptores do epitélio pigmentar. é, Enfim, poderia ser por toxicidade dos medicamentos que ele usa, é, pode pensar talvez em uma doença inflamatória infecciosa, mas eu acho que o meu entendimento mais provável seria algum tipo de distrofia. E pensando no problema pulmonar e nessa situação dele usar máscara, não sorrir em público, talvez ter alterações dentárias e outras alterações constitucionais, de talvez ser um quadro, uma distrofia retiniana dentro de um quadro sindrômico genético. Uhum. Tereza, Jorge, vocês acrescentam alguma coisa? Ele tem uma alteração bilateral simétrica com atrofia do epitélio pigmentar e fotoreceptores nos 22 anos, uma alteração na hiperalto, parecendo um bullseye, e tem uma alteração em média periferia também, com
sinais de hipertrofia e atrofia do epitélio pigmentar. Então, e tem alguma coisa sistêmica que vamos pensar que tem uma distrofia associada a achados sistêmicos também. É, e aí começar a vasculhar os possíveis diagnósticos. Um dos que vem à minha cabeça aqui, distrofia de cones ou cones bastonetes associados. Mas ainda É, precisa progredir Flávio, um coloca, pouco. coloca o ACT, aquele corte grande. Aí, Jorge, você estava comentando de distrofia de cones e bastonetes. Vou passar. Acho que o ACT que vai ajudar nessa. Volta um pouquinho Deixa, para trás. deixa eu voltar aqui, que ele não está querendo Deu voltar. spoiler aí. Esse É esse aí. corte que a senhora precisa? Aqui. Isso. Aí o Jorge estava comentando que as hipóteses seriam, então, distrofia de cones ou cones e bastonetes. Jorge, esse OCT acho que corrobora aí com essa sua hipótese, né? Você quer comentar? Você tem aí uma alteração de todo o epitélio pigmentar e você tem a janela fazendo uma hipertransmissão e tem na região aí da plexiforme e nuclear já formando como fossem uns cistos, certo? E mostrando a alteração dos cones e bastonetes que estão sendo destruídos aí. Mais ou menos isso. Acho que tem Excelente. também, a gente não vê bem a zona elipsoidal temporal e nessa zona de interdigitação não dá para ver direito assim. Em pacientes jovens é mais comum ver. A gente vê acho que a membrana limitante externa, assim, temporal. Nessa imagem a gente vê a limitante externa, mas depois não vê nada, não tem os segmentos externos fotoreceptores. Isso fala a favor de quem? Fotofobia. Ah, A favor dos cones e bastonetes. Mesmo a autofluorescência, com a alteração inferior periférica, fala a favor de não ser só de cones. Tereza? não, eu só ia falar da fotofobia, né, que é mais para distrofia de cones, né? E Aham. esse alênia, eu acho que ele deposita na gengiva e pode dar alterações de fungos. Então, eu acho que o dente poderia ser secundário à medicação, mas eu acho que é mais uma distrofia mesmo. Uhum. O que chama atenção também nesse ACT é que ele não tem nuclear externo, né? E é difuso, não é só na área macular. Como o Mauro falou, não tem, só tem uma linha e a outra bem fragmentada nas linhas dos fotorreceptores, que realmente fala a favor de não só de cones, mas cones e bastonetes. E acho que um diferencial que a gente pode pensar também não cursaria com fotofobia, a visão está um pouco baixa, mas também pensar no Stargardt, mas aí no Stargardt tem um sinal de OCT que é mais teórico, mas que é o espessamento da membrana limitante externa, né? E que ele não tem. E ele tem essas alterações periféricas que o Jorge chamou atenção, né? Que também falam mais a favor de distrofia de cones e bastonetes do que só cones, porque, enfim, essas alterações periféricas não são um quadro de distrofias de cones. E alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, acho que você pode seguir, Flávio. Vamos lá, professora, vamos voltar lá para aquele slide, vamos fingir que ninguém viu nada de spoiler. Voltando aqui para o resumo, a gente seguiu aqui mais algumas informações sobre o caso. Antecedente familiar, de fato, os pais são primos de segundo grau, e essa é a ectoscopia do paciente. Eu incluí aqui para não identificar o paciente, mas dei um zoom maior aqui na região dos elementos dentários que estão nesse estado de conservação. E aí, mais uma vez aqui, diante desses achados dentários, alguma hipótese diagnóstica mais relacionando com esse aspecto? Então, ó, como a Teresa falou, uma hipótese seria um efeito da própria medicação que ele usa, mas alguém faz alguma outra hipótese, associando aí, já que ele tem uma história familiar de consanguinidade, né? E isso daí poderia fazer parte de um quadro sistêmico ou é secundário à medicação? Vocês fazem ideia de alguma coisa? Bom,
Bom, uma associação difícil, né? O Laércio falou em síndrome de Jalili. Laércio, você tem microfone? Pode falar. Oi, professor, boa noite, tudo bom? Isso. Tudo bem. É que faz diagnóstico diferencial essas distrofias de cone e bastonetes com essas alterações dentárias, né? Doença autossômica recessiva e faz esse diagnóstico diferencial. Aí o Flávio mostrou, me lembrou bastante. O que é a síndrome de Jalili? É uma doença genética, né? Com herança autossômica recessiva e é marcada justamente por esse quadro de atrofia, de distrofia de cone e bastonete, com associação com a melanogênese imperfeita, que seria essa alteração dentária, também pode ter alterações ósseas, se não me engano. Uhum. Perfeito. Então, essa é uma síndrome rara. Assim, só por curiosidade, eu fui procurar todas as associações entre distrofia de cones e bastonetes e alteração dentária, e são poucas, né? Eu encontrei Bardet-Biedl, mas é uma doença que tem alterações sistêmicas muito floridas, né? Obesidade, polidactilia, distúrbio cognitivo, hipogonadismo. Tem uma outra que é a síndrome de Alstrom, que também tem alterações dentárias e uma distrofia de cones e bastonetes, mas também é uma doença que tem um quadro sistêmico importante, e acho que basicamente isso. Então, a gente não tem muitas opções para essa associação de alterações dentárias e distrofia de cones e bastonetes. Mas acho que o Flávio agora vai dar seguimento e fazer uma revisão de todas as possíveis associações de alterações pigmentares e dentárias. Maravilha, então vamos lá. Realmente, essa foi a nossa principal hipótese diagnóstica. O paciente, inclusive, já chegou com o teste genético, e daqui a pouco eu vou contar a história de como é que esse paciente chegou aqui no nosso ambulatório, mas o Laércio sabe muito bem como é que aconteceu. E aí, a gente teve realmente essa mutação positiva no cromossomo 2q11, no gene CNNM4. E aí, então, o nosso diagnóstico, de fato, é a síndrome de Jalili. Só que esse paciente aqui, ele também tem uma irmã. Essa irmã foi marcada no mesmo dia no ambulatório. E aí eu vou mostrar um pouquinho de como que ela está. Ela atualmente tem, então, seus 13 anos. Ela relata uma baixa de visão também em ambos os olhos havia 4 anos. Ela é uma paciente, como eu vou falar daqui a pouco, ela teve alguns problemas no desenvolvimento, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, hidrocefalia. Então, a anamnese em si, ela não é tão confiável. Às vezes a gente perguntava alguma coisa, ela simplesmente respondia que tinha, mas ela falou que tinha nictalopia e uma baixa de visão, mas não dava para confiar tanto assim. De antecedentes, ela tem então essa hidrocefalia, faz uso de algumas medicações, o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e na ectoscopia ela tem alterações dentárias também, como eu estou trazendo aqui. São dentes que têm essas alterações no esmalte dentário, como eu vou comentar daqui a pouco, que são bem característicos dessa síndrome, exatamente pelo fato do que o Laércio falou, da melanogênese imperfeita. Só que seu exame oftalmológico, apesar de ter aparentemente uma acuidade visual limitada, mas não tendo colaborado tanto assim com a refração, ela não tinha nenhuma alteração nem no segmento anterior e o fundo de olho parecia ser bem inocente. Tanto aqui na imagem da retinografia do polo posterior, como também aqui na retinografia de grande angular. Ela não tem aquelas alterações periféricas, por exemplo, que tem no irmão dela. E também eu trago aqui os cortes do OCT, pegando mais só a região foveal para a gente fazer essa análise, mas aparentemente algo bem mais inocente do que o irmão, não é isso, professora? Isso, muito diferente. E é uma característica, né, das famílias acometidas de terem expressões fenotípicas da doença bem variadas, né? Que eles acham até que, como muitas vezes é o mesmo gene, que teria fatores epigenéticos envolvendo essa diferente apresentação dos diferentes casos, né? Justo. Mas muito Perfeito. lindo. Posso partir para a revisão, então? Alguém quer fazer algum comentário? Mas aí no caso da irmã, vocês acham que o 0201 dela é cognitivo, não é por alteração? Provavelmente, né? Ela é mais, Sim, ela tem quantos professor. anos? Ela é novinha, né? É 13. novinha, tem os seus 13 anos, Ah, exatamente. Eu
passei bastante tempo nessa manhã conversando com os dois e com a mãe, e realmente não foi por falta de tentativa na refração, realmente não melhorou, mas acho que ela não compreendeu tão bem assim o método também, acho que é mais cognitivo mesmo, não tinha justificativa no exame para isso. É isso. Acho que pode seguir, Muito Flávio. Muito bem, então vamos lá fazer a nossa revisão de literatura sobre a síndrome de Jalili. E aí eu queria organizar essa revisão de literatura aqui, primeiro falando da síndrome e depois trazendo em imagens um pouco sobre os diagnósticos diferenciais. E aí, começando a falar um pouco sobre a história, a primeira vez que essa síndrome foi relatada foi lá em 1988, nesse artigo aqui, em que você tinha a descrição de uma nova síndrome que envolvia uma distrofia progressiva dos cones e dos bastonetes e a associação com a melanogênese imperfeita do autor, então, que dá nome a essa síndrome. E aí, na verdade, isso aqui foi uma série de casos que avaliou 29 membros de uma família árabe extensa, originária lá da faixa de Gaza, e que eles perceberam que essa doença tinha um padrão de transmissão através de uma herança autossômica recessiva, com aquele clássico salto de gerações esperado para a herança autossômica recessiva. E aí, quando a gente começa a falar nesse tema aí de amelanogênese imperfeita, só para a gente deixar bem claro, a melanogênese imperfeita é quando a gente tem um grupo bem amplo assim, de anomalias genéticas que afetam a formação do esmalte dentário. Por quê? Pela própria diferenciação anômala dos ameloblastos, são células importantes para desenvolvimento da dentição. Tanto a dentição mais decídua, que são os dentes de leite, como também os dentes mais permanentes. E aí, nessa série de casos aqui, o autor observou que você já começava a ter manifestação já lá nos primeiros 2 anos de vida, que os pacientes apresentavam mais uma fotofobia, nistagmo e a acromatopsia. Apesar disso, os pacientes, pelo menos não nesse momento mais inicial, eles não apresentavam nictalopia. Já falando agora mais da parte da clínica dentária, todos os elementos dentários dos indivíduos observados apresentavam algum grau de anormalidade, principalmente relacionado à descoloração dos dentes, mudança de forma, e até observando também que são dentes que têm talvez mais fácil de pegar, por exemplo, uma infecção. É mais fácil você ter um estado dentário bem pior nesse sentido. E aí, durante a investigação complementar, do ponto de vista oftalmológico, os pacientes apresentavam, lá no teste de Chihara, já tinham a cromatopsia, relação à perimetria de Goldman. Inicialmente, como esperado para a doença de cones e bastonetes, o campo visual era inicialmente inalterado, mas com o avançar da doença, principalmente pelo acometimento dos bastonetes, você ia tendo uma restrição progressiva desse campo visual. Os exames de eletrofisiologia, tanto o eletroalcoolograma quanto o eletroretinograma, também apresentavam alterações. E essas são as imagens que o próprio artigo traz lá de 1988, essas imagens aqui, que eu fiz questão de trazer. Aqui nessa imagem da esquerda, a gente percebe o primeiro molar permanente esquerdo, demonstrando a ausência do esmalte dentário e uma morfologia que não é comum. Já aqui na retinografia do polo posterior desse olho esquerdo, a gente consegue perceber aqui essa área de atrofia corioretiniana, com a aparência que o autor falou de um coloboma de mácula. E aí, por ter esses achados que pudessem correlacionar também o acometimento facial com o acometimento oftalmológico, naquela época, os principais diagnósticos diferenciais que o autor elencou foram a síndrome de Higger e também a displasia óculo-dento digital. A síndrome de Higger, hoje em dia, só para falar para os residentes, hoje em dia a gente engloba tudo na síndrome de Axenfeld-Rieger. Já, beleza, só que isso aqui foi em 1988. Passados praticamente 14 anos da primeira descrição dessa série de casos, esse artigo aqui foi publicado no Jornal Europeu de Genética Humana, que ele identificou um locus lá no cromossomo 2, no seu braço longo, responsável então por esse quadro de síndrome de Jalili. Até então, a gente já desconfiava que a herança era autossômica recessiva pelo padrão de transmissão entre as gerações e tudo mais, mas a gente ainda não sabia exatamente onde é que isso acontecia. Então, foi lá em 2002 que a gente viu que era exatamente nessa parte do cromossomo 2. Além disso, a melanogênese imperfeita pode estar associada em um contexto sindrômico, um paciente com epilepsia, paciente com platispondilia, nefrocalcinose, até mesmo a perda auditiva neurosensorial. No entanto, aqui no caso do nosso paciente, síndrome de Jalili, o paciente escutava sem nenhuma alteração, ele não tinha nenhum problema auditivo. Muito bem, só que aqui a gente está numa reunião de retina. Vamos fazer uma breve revisão sobre o principal componente oftalmológico dessa síndrome, que é exatamente
a distrofia de cones e bastonetes. Que na verdade é isso aqui. Na verdade é um grupo de doenças hereditárias da retina que demonstra esse acometimento de cones e bastonetes com maior prejuízo funcional e estrutural, mas nos cones, mas a gente tem acometimento dos dois. E como é algo que é hereditário, eu vou elencar aqui para vocês uma série de genes, para vocês verem aqui que tem bastante coisa. Mas no caso aqui da nossa síndrome de Jalili, eu estou frisando ali que é exatamente o CNNM4. Então, para a gente, vamos colocar que é o CNNM4 e outros, né? E aí, o que é que o paciente com essa distrofia de cones e bastonetes costuma cursar? Costuma cursar com acuidade visual reduzida, fotofobia, prejuízo na visão de cores. E aí, como eu falei, em estágios mais avançados, devido ao acometimento dos bastonetes, a gente começa a ter nictalopia e constricção do campo visual. Infelizmente, foi uma pena, esse nosso paciente ele foi examinado na sexta-feira de manhã e ele já ia retornar para o Piauí no final da tarde desse mesmo dia. Então, a gente ainda não conseguiu fazer campo visual nele, nem o teste da visão de cores. Mas lá em dezembro, quando ele vai retornar, está tudo previsto para a gente fazer isso aí. Além disso, a gente tem que comentar o seguinte, quando a gente está com um paciente que tem uma distrofia de cones e bastonetes, o aspecto da mácula pode realmente lembrar, é uma maculopatia em bullseye. Inclusive, a distrofia de cones é um importante diagnóstico diferencial, por exemplo, num paciente que faz uso de hidroxicloroquina. Aqui a gente não tem essa história positiva. Na autofluorescência, a gente consegue perceber aqui esse padrão de achado, e já no OCT, aqui na região da retina mais externa, a gente tem uma clara perda mais pronunciada da zona elipsoide. Muito bem. Quando que a gente geralmente vai dar o diagnóstico da síndrome de Jalili? É muito raro, mas geralmente a idade dos pacientes é ali, entre os seus 3 e 16 anos. Tem poucos trabalhos falando sobre isso, mas os poucos trabalhos que tem, a média de diagnóstico foi exatamente isso, 6,7. E aí a gente já viu, é um quadro genético, autossômico recessivo, está lá no cromossomo 2q11, e a gente tem a mutação exatamente nesse CNNM4. Mas, Flávio, CNNM4, que danado isso aqui costuma fazer? Então, eu apresento agora para vocês exatamente a estrutura desse gene, que tem basicamente 7 exons. Essa família, os membros dessa família, são membros relativamente conservados dentre as espécies. Tanto é que, antigamente, ele era chamado de ACDP, que eram Ancient Conserved Domain Proteins. Eram domínios de proteínas que eram conservados, digamos assim. E a gente tem basicamente 4 membros dessa família no ser humano. Tem o CNNM1 até o 4. E o 4 é esse aqui que tem interesse para a gente. Por quê? Porque ele foi detectado tanto na retina quanto também nos dentes de ratos. E o produto dessa transcrição desse gene exatamente já foi encontrado nesses mesmos tecidos. Já os outros 3 membros da família, do 1 ao 3, eles são mais encontrados no cérebro. E aí os pesquisadores mostram que esse gene aqui ele tem um importante papel na regulação do íon magnésio. Mas aí você pergunta, como é que um íon, esse magnésio, ele consegue fazer tanto estrago assim no olho e também no dente? Algumas das teorias mais propostas mostram o seguinte, que o íon magnésio ele desempenha um papel vital em algumas funções celulares do nosso corpo, inclusive aquelas que têm relação com algumas metaloenzimas e domínios de proteínas que dependem desse magnésio, como alguns reguladores de transcrição genética. Em ratos, né, esses estudos foram feitos em ratos, que tinham deficiência desse magnésio, as células epiteliais pigmentadas tiveram necrose e os fotoreceptores foram bem deformados. E esse CNNM4 é exatamente esse transportador de magnésio, que troca o magnésio de dentro da célula pelo sódio de fora, do meio extracelular. Então, envolve essa troca do magnésio para fora da célula. Já nos dentes, o que acontece é o seguinte, quando você tem esse acúmulo de magnésio nos dentes, isso interfere bastante no processo de formação do esmalte dentário. Muito bem. Então, tendo falado dessa parte mais molecular, talvez o principal recado que precise ficar aqui é que está inserido em um contexto de distrofia de cones e bastonetes, só que não é uma distrofia de cones e bastonetes isolada, é um paciente que tem achados dentários. E como a professora doutora Cleide ressaltou, existem poucos diagnósticos diferenciais para a gente levar a essa associação. Aqui agora eu vou trazer algumas imagens que foram pegas do Iannuzzi, então a gente consegue perceber essas alterações dentárias, a gente consegue perceber aqui um aspecto mais retiniano, a gente consegue perceber esse quadro com a área central de atrofia macular, que se a gente for olhar o OCT, a gente tem aqui uma perda bem pronunciada aqui da retina externa. E aqui na região da autofluorescência, a gente consegue perceber uma grande hipoautofluorescência com esse anel hiperautofluorescente, que aqui ele é bem
característico. Já nos encaminhando aqui para mais imagens da síndrome, mas já nos encaminhando agora para falar no Brasil o que é que a gente tem mais de publicação, eu encontrei na internet uma notícia lá de Minas Gerais, né, em Montes Claros, revelando o primeiro caso no Brasil, isso não faz nem 5 anos, e aí a gente tem uma publicação um pouco mais relevante do que isso, que é o relato de 2 famílias não relacionadas, mostrando essa mutação no gene CNNM4, pacientes com a síndrome de Jalili. Muito bem, essa era a parte mais extensa da minha revisão, para a gente aprofundar na síndrome de Jalili, mas agora, como um recado, é o que é que a gente deve pensar quando a gente está diante de achados sugestivos de distrofia de cones e bastonetes. Então, tem vários diagnósticos diferenciais. É sempre bom a gente ter em mente a retinose pigmentar, seja a forma clássica, setorial, e todos esses aqui que eu estou elencando para vocês. Eu vou escolher alguns aqui que são mais prevalentes ou até mais clássicos para a gente ter em mente, para a gente esmiuçar um pouquinho mais, né? Começando pela retinose pigmentar, a gente tem achados fundoscópicos típicos que fazem parte da tríade clássica da doença, que são principalmente a atenuação vascular, a gente tem também uma palidez mais séria do disco óptico e também a gente tem a formação das espículas ósseas. Lembrando que essas espículas, elas resultam de uma deposição de pigmentos intrarretinianos por macrófagos que migraram para essa retina para que eles pudessem processar as células retinianas que estavam morrendo, que estavam sendo degeneradas. Mas a gente tem que entender, então, que essas espículas ósseas não são específicas da retinose pigmentar. A gente tem outras doenças, inclusive a nossa própria síndrome de Jalili que tinha, né? Beleza, só que quando a gente lembra da retinose pigmentar, geralmente é esse quadro clássico aqui, de uma progressão de mais da periferia para o centro, mas a gente tem que lembrar também que existe o caso da retinose pigmentar mais setorial, que é aquela em que a gente, por exemplo, aqui tem um acometimento de 1 até 2 setores do fundo de olho, de acordo com alguns autores. Essa condição aqui, geralmente, ela é simétrica entre os olhos, o que ajuda a descartar, por exemplo, hipótese de trauma, alguns insultos isquêmicos, inflamação. E apesar de eu estar mostrando aqui apenas a foto de um dos olhos, a retinose pigmentar unilateral ela é extremamente rara. Mas quando isso acontece, a gente tem que abrir os olhos para outros possíveis diagnósticos, como, por exemplo, infecções, tipo rubéola, sífilis, inflamação, trauma antigo, até mesmo um corpo estranho intraocular que ficou retido. Muito bem. Doutora Cleide falou da síndrome de Bardet-Biedl. Trago aqui que é exatamente uma desordem clínica e geneticamente mais heterogênea, que a gente até já apresentou na reunião da retina em outros encontros, em que basicamente a gente tem uma malfunção dos cílios das células, aquela parte do citoesqueleto, do aparelho mais estrutural. E as alterações mais comuns dessa desordem incluem alterações mais pigmentares na retina, obesidade, polidactilia, né? Você tem um quadro sistêmico mais florido. E os pacientes com essa síndrome aqui, eles costumam ter a forma de distrofia de cones e bastonetes, que varia em termos de gravidade. Geralmente pode ser sem pigmentos, né? E chega ao estado daquela maculopatia em Bullseye que a gente bem conhece. Além disso, eu trago também aqui a doença de Refson, do adulto, que é uma doença hereditária causada... Opa, passei sem querer. É uma doença hereditária causada por uma deficiência primária lá dos peroxissomos. Isso leva a um catabolismo diminuído do ácido fitânico e, consequentemente, você tem um acúmulo mais de gordura, de células gordurosas, principalmente ao nível do sistema nervoso central. E aí esses níveis séricos elevados desse ácido fitânico é que é exatamente o hallmark, que é a marca da doença. Clinicamente, a gente observa no paciente uma degeneração panretiniana progressiva e se a gente não trata do ponto de vista sistêmico, esse paciente evolui com surdez, anosmia, neuropatia, arritmia, inclusive morte precoce. Mas beleza, aqui a gente está falando de olho. No exame de fundo de olho, a gente geralmente vai ter o quê? Uma degeneração mais difusa do EPR, atenuação vascular, palidez séria de disco. Então a gente termina vendo que muitos desses achados são bem semelhantes àquela questão da retinose pigmentar clássica, né? São como se fossem tipos de retinose pigmentar. No entanto, aqui essas espículas ósseas elas podem estar ausentes e, curiosamente, o sintoma ocular mais comum aqui é a nictalopia, que até nos casos mais precoces isso aqui já acontece. Agora, está chamando a atenção aqui nessa imagem, tem até uma angiofluorescopia aqui, que é o seguinte, aqui esse paciente que tem a doença de Refson, ele evoluiu com uma lesão vasoproliferativa angiomatosa, que inclusive está tendo sangramento, está tendo exudação, e essa angiofluorescenografia aqui mostra muito bem esse aspecto.
Prometo que só faltam duas mais rápidas, falando agora da sífilis congênita, que faz parte do grupo meio que da retinose pigmentar-like, uma pseudo-retinose pigmentar. É sempre importante a gente lembrar da sífilis congênita, por quê? Porque além do acometimento ocular, a gente pode ter diversos acometimentos que podem até colocar em risco a vida do paciente. E existe tratamento amplamente disponível no SUS. E o quadro ocular aqui, ele pode cursar com retinopatia pigmentar mais assimétrica, com ou sem espículas ósseas e perda de visão periférica. Só que aqui, mais uma vez, a gente está num contexto de uma sífilis congênita. Então você vai ver outras alterações, tipo tíbia em sabre, você tem ceratite intersticial, density, Hutchinson, tem muita coisa. E na imagem aqui, a gente percebe essa grande atrofia difusa, tanto do EPR quanto da retina. No olho direito, talvez um pouco mais do que no olho esquerdo. E para finalizar, eu trago aqui a maurose congênita de Leber, que também contempla um grupo de desordens caracterizados por uma degeneração da retina, que muitas vezes isso já acontece ao nascimento. E o ERG ele já está muito profundo, até mesmo extinto. A maioria dos casos aqui, apesar da herança ser variável, a maioria dos casos da maurose congênita de Leber, a gente também tem uma herança autossômica recessiva. E aqui é considerada uma forma não sindrômica de retinose pigmentar. As crianças têm uma perda de visão muito, muito profunda. Inclusive, aqui tem um reflexo bem característico que adora cair em prova de residência, que é exatamente o reflexo óculo digital. É uma forma de como se a criança estivesse tentando enxergar mais, ela termina esfregando um pouco o olho para ver se melhora. A aparência da retina é isso aqui que a gente está vendo. Inicialmente pode estar normal, mas, mais uma vez, atenuação vascular, espículas ósseas, alterações pigmentares na mácula, até o que o autor, lá no início de 1988, chamou lá de coloboma de mácula. Infelizmente, prognóstico super reservado, paciente muitas vezes já fica cego ali por volta do terceira ou quarta década de vida. Existem diversos outros diagnósticos diferenciais que a gente não poderia ressaltar, mas eu fico satisfeito e aqui eu termino a minha apresentação. Agradeço bastante a atenção e desejo a todos uma ótima noite. Parabéns, Flávio. Extensa revisão. A gente aprendeu muito aqui. Muito obrigada, muito bom mesmo. Obrigado, professora. Agora, então, vamos para a imagem. Quem vai apresentar hoje a imagem é a Paula Dandara, que é fellow aqui da retina. Isso, então, vamos lá. Pode ir em frente, Paula. Oi, estão me ouvindo? Pode ir, estamos ouvindo, sim. Então, boa noite, meu nome é Paula, sou fellow de retina do 2º ano. Gostaria de agradecer à doutora Cleide pela ajuda na elaboração dessa apresentação e aos meus colegas Fernanda e Daniel. Então, essa é a imagem da paciente, uma mulher de 25 anos, com perda de visão progressiva há cerca de 2 anos e meio e uma acuidade visual de 20/160 parcial. Já gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Então, uma mulher jovem, com esse quadro de alteração, aí é o olho direito, não é? Isso. Então, essas alterações na retina interna, na região aí do feixe papilomacular até a mácula. Pergunto, Maria Tereza, Mauro, Jorge, vocês fazem alguma hipótese? Só para esclarecer, esse corte aqui é horizontal ou vertical desse OCT? Horizontal, doutor. Ou seja, a região temporal é que está afetada. Onde Não, é o você... feixe, né? Nasal, né? É o Oh, feixe nasal, papilomacular. desculpa. Eu correlacionei ao contrário. O feixe papilar você tem perda do segmento externo, você tem tubulação, você tem espessamento da limitante externa, tem cistos na plexiforme, uma membrana epirretinianazinha, quadro bem acentuado até a região macular. Com baixa divisão, inclusive, né? 20/60. E num paciente bem jovem. Eu Isso. pensaria em estria angioide, levando membrana neovascular, e isso aí é consequência de um processo de neovascularização. Porque eu tô pensando na estria angioide porque não se prolongou muito longamente para a região temporal, ficando só
próximo ao disco, até a mácula. Mas, Aí a gente teria que achar uma membrana aí, né? mas não mostra membrana. Eu estou indo Uhum, pelo caminho dessas tubulações que eu estou vendo aí para tudo quanto é lugar. certo. Eu também, pela proximidade da papila, pensei, sei lá, se ela teve uma coroide, um procedimento, uma infecção de coroide, tipo um Jensen, e tivesse uma atrofia da retina consequente, porque é próximo ao nervo. Mas daí eu não vejo nada na coroide que tivesse a cicatriz, a não ser que a cicatriz esteja um pouco distante dessa área e essa área tenha sido afetada por contiguidade, né? Mas eu acho aí que o segredo vai estar no nervo. No nervo. Pode falar, Mauro. Olhando pelo OCT, pelo menos, a coroide parece menos acometida. E a retina parece acometida, principalmente a retina externa, mas também a retina interna. É um quadro crônico, tem essas tubulações, tem esses cistos, podem ser só pela atrofia do tecido. Tem essa alteração no vítreo, que pode ser restos de alguma coisa de inflamação. Então, talvez eu fosse mais para o lado uma cicatriz de algum quadro inflamatório. Mas aí, tipo, sei lá, EMP, não sei. Mas iria para um quadro inflamatório, principalmente retiniano, mais do que da coroide. Certo. Então, as hipóteses que seriam tanto doença inflamatória, né, como o Mauro falou, peripapilar, como uma doença mais degenerativa, como uma estringioide, ou uma inflamação crônica, como a Maria Tereza falou. Acho que a gente está indo em ótimas hipóteses. Paula, acho que pode seguir um pouquinho. As alterações são bilaterais. E aí agora, bilaterais bastante simétricas, né? E Bem, isso muda alguma coisa? Maria Tereza, acho que você estava num Aí caminho bom. teria que dar importância aí para o aspecto de esquise retiniano também, né? Que tem nos dois lados, poderia Aham, ir para esse lado o raciocínio agora, isso. peripapilar. Pensando em esquise, quais seriam as causas de esquise bilateral? Aí eu deixo para o Mauro, que entende mais disso, responder. o que eu acho mais interessante é que ela obedece exatamente o centro da fóvea, sendo o processo degenerativo, pegando todo o feixe macropapilar e o centro da fóvea, ele melhora, bem marcante. Estaciona. É, Estaciona ali fazendo o marco de localização. Muito interessante. Eu tenho que pensar alguma coisa sempre, como diz a doutora Maria Tereza, relacionada ao sistema peripapilar, certo? Ou seja, uma alteração peripapilar que leva esse processo degenerativo, pensar também em parcoroide peripapilar, acho que é mas uma boa bastante é muito hipótese. jovem, né? 22 anos, né? Não É teria. jovem e tem muita tubulação já, não é um quadro É, avançado demais, mas é uma boa hipótese, porque a localização ficaria explicada, né? uma coisa relacionada a esse processo degenerativo nessa localização, pensando também em alguma coisa vascular, pegando o plexo vascular peripapilar, superficial e profundo, Ela certo? teve glaucoma tratado na infância, Acho que porque essa é uma boa hipótese, né? Por que você É, falou em é, glaucoma, Tereza? existe esquise peripapilar, existe duas coisas, né? Esquise peripapilar associada com glaucoma, e existe também uma alteração secundária à hipotonia, digamos que ela teve um glaucoma congênito, foi operada de glaucoma congênito, teve uma hipotonia, uma neuropatia da hipotonia, a gente pode ter uma esquise peripapilar secundária à neuropatia da hipotonia ocular, que são as duas que eu conheço. Eu acho que é importante esse aspecto na nuclear interna desses
espaços cistoides meio quadradinhos, meio longitudinais, aí na vertical, que eles podem ser, então, um esquise, né, uma clivagem da retina interna, ou uma coisa degenerativa, como a Teresa falou, glaucoma. O que não encaixa no glaucoma são essas tubulações, essas alterações da retina externa, mas o aspecto degenerativo da retina interna costuma aparecer em glaucomas muito avançados, não necessariamente restrito ao feixe, geralmente ela vai até além, passa a mácula, mas é um aspecto que vale a pena chamar atenção. E Uma coisa interessante que me fez lembrar aqui, pacientes que têm membrana epirretiniana e glaucoma, ele tem essa degeneração cistoide na nuclear interna. É menos pronunciado do que eu estou vendo aí, porque está bem maior, chegando até a pensar em uma esquise, muito parecido quando você tem telangiectasia também, já bem avançado, tem formando esses espaços, não é exudativo, é espaço degenerativo. Mas sim, lembrei aqui agora a associação entre membrana epirretiniana e glaucoma. sim, a membrana epiteliana com esses espaços degenerativos, segundo alguns, seria a explicação pelo motivo de não desabar, não é? É como se fosse uma coisa tracional que mantém, apesar da degeneração, mantém a retina esticada e por isso que os cistos não desabam, eles ficam elevados assim. Então, essa associação fala a favor de uma degeneração mesmo da retina interna. Glaucoma é uma possível causa. Vocês pensam em outra causa que poderia causar, que levar a essa degeneração da retina interna, bilateral, na altura do feixe? Tem o sniffer, né? Mas é muito diferente, porque está muito alterada a retina. Eu nunca vi 360, um né? crônico, entendeu? E Então, pegaria 360 graus. depois a mácula em geral é mais elevada Essa no sniffer, cometida, né? mas acometida Cometida então eu nem oral também, não seria só. Aqui está falando fosseta de disco, uma boa lembrança. É uma Mas boa. bilateral, fosseta, eu nunca vi. Teoricamente poderia causar essa clivagem, assim como o glaucoma, mas ainda assim esses achados da retina externa, essas tubulações, as alterações do epitélio pigmentar ficam Uma, sem uma, explicar. uma doença que eu não estudo há muitos e muitos anos, mas estou me lembrando aqui, é Morning Glory. Que Pacientes é que uma fosseta muito grande, né? É um tipo de O Morning fosseta. Glory é uma grande fosseta, é bilateral, é Aham. simétrico e tem Mas alteração. geralmente ela evolui com grandes descolamentos, né? Porque é uma malformação muito grande do nervo, né? Geralmente não é só uma pequena clivagem como essa. Mas quero chamar atenção para esse aspecto degenerativo da nuclear interna. Vocês estão indo num caminho bom. Alguém faz alguma outra hipótese? O que causa degeneração axonal aí na nuclear interna, além do glaucoma Alguma É medicação? quadro atrófico, pode ser de pigmentar também. DMRI também causa esses também? cistos, alterações tipo císticas, que se tiverem muitas pode dar esse aspecto de esquise, mas qualquer alteração atrófica pode dar algo parecido. Quer que mostre os outros exames, doutora? Vamos sim, é que ela é muito jovem, né, para a gente pensar em DMRI. Acho que pode ir, Paula. Então, aqui o vídeo do OCT e o infrared do olho direito e aqui do olho esquerdo. O OCT é DI, a retinografia de grande angular do olho direito e do olho esquerdo, retinografia do polo posterior, autofluorescência de fundo e a angiofluorescinografia. Do olho direito eu coloquei uma fase mais precoce e do olho esquerdo uma fase mais tardia, mas são bem similares. E aí eu vou abrir novamente para hipóteses diagnósticas. Volta pelaquela de grande angular lá e eu quero que vocês comentem de novo. Isso. O que vocês acham disso? Bilateral simétrica, o que vocês acham? tanto apareceu na autoflua
Um momentinho só. Apareceu na autofluorescência. Aqui tem uma tortuosidade mais importante da vascularização até a periferia, mas eu acho que tem ainda uns pontinhos brancos na periferia que poderia ser o pó do Orange. Então, eu acho que pode ser estrias angioides. Sim. E esse nervo, o que vocês acham desse nervo? Põe o outro olho também. Aí parece uma atrofia peripapilar, né? Não é? O nervo está bem pálido, certo? Aham. Parecendo esquemiado, como se tivesse uma isquemia de toda a vasculatura dos vários ciliares que faz o plexo de Halezin, se eu não me estiver errado, certo? Sim. Que pega toda Eu a acho assim que está bem pálido mesmo. Poderia ser uma sequela, sei lá, se ela tivesse tido um papiledema crônico, né? E Isso, depois e ela tem uns tendo- exudatos na mácula. O pessoal tá no chat aí, tá indo super bem também. Falando de compressão, isquemia do nervo, degeneração axonal. Isso que você comentou, então, Tereza, Ela não que teve quando você tem hipertensão intracraniana por obesidade que faz uma papiledema grande, papiledema crônico, e aí, papiledema crônico O fazendo tumor orbitário. pseudotumor orbitário, isso, quem trata sim, com Diamox, tá? isso, Você poderia fazer, se tivesse um edema crônico, fazendo uma destruição por compressão dos vasos da Halezin e fazendo, porque se você fica parecendo uma neuroretinite, você tem exudação indo para a região da mácula, da mácula. e aí você levaria uma destruição das células ganglionárias do feixe macropapilar. Papilo macular. Seria Daí uma faria ideia. os sítios degenerativos, né, que apareceram lá. eu vou ficar com essa hipótese também, porque duas alterações que aparecem, quando eu falei de estrias angioides, elas são concêntricas ao disco, que é mais compatível com o papiledema crônico resolvido do que com a estria mesmo angioide. Então, que está bem visível no olho esquerdo. Então, essa também fica mais provável. Então, e essa é também a hipótese do Vitor, que anotou aqui, uma isquemia do nervo com degeneração axonal, uma alteração hipofisária seria uma possibilidade, quer dizer, muitas causas aí de comprometimento do nervo, drusa de papila. É que drusa de papila e estria angioide, se para a estria angioide explicar esse quadro, a gente teria, primeiro que não dá para ver as estrias, ela teria que ter tido uma membrana neovascular que a gente não vê, não é? Mas vocês foram muito bem, tanto Maria Tereza como Jorge, é isso daí mesmo, e o pessoal a Thaís e o Laércio também. E, aliás, o Vitor José também. Então, pode seguir? Pode seguir? Bem, então esse era eu já mostrei numa fase em que o nervo já estava atrofiado, mas esse é o OCT de nervo de 2023, que mostrava o edema de papila, e aqui já desse ano, de julho desse ano, mostrando a atrofia bilateral. Então, essa paciente, ela teve uma cefaleia, ela na verdade tinha cefaleia de forte intensidade e baixa visão desde 2021. De antecedentes, ela tinha uma obesidade grau 1, só que só no final de 2022 que ela procurou atendimento médico porque ela teve uma convulsão. Ela foi internada no HC, eles perceberam, então, papiledema, a tomo de crânio veio sem alterações, foi iniciado a acetazolamida. O líquor, já em uso do Diamox, veio com a pressão de abertura aumentada, sem outras alterações, angiorressonância só com achados de hipertensão intracraniana, e foi descrita uma avaliação oftalmológica com já palidez de papila e exudatos maculares. O que chamava a atenção nos exames laboratoriais era um paratormônio baixo e um cálcio bem baixo. Essa paciente recebeu o diagnóstico de hipocalcemia secundária a hipoparatireoidismo idiopático, levando à hipertensão intracraniana. Antes de seguir para a revisão, só para elucidar melhor o caso dela, então lembrando que
A paratireoide, ela aumenta a calcemia. Ela induz reabsorção de cálcio nos ossos, reabsorção de cálcios nos rins, e diminuição da sua excreção, e aumenta a conversão da vitamina D na sua forma ativa, que é o calcitriol, aumentando também a absorção de cálcio no intestino. E valores abaixo de 7,5 de calcemia pode gerar, então, sintomas graves, como que a paciente teve. Ela teve convulsão. E é relatado também, bem descrito, a presença de papiledema, também é uma possibilidade. Existem vários artigos correlacionando hipoparatireoidismo com hipertensão intracraniana. Mas, na verdade, tratam-se de casos anedóticos, que não são fundamentados em uma análise sistemática ou no estudo controlado, mas eles são relevantes porque eles fornecem uma visão inicial sobre o tema. Aparentemente, acontece uma diminuição da absorção do líquor ao nível das granulações aracnoides, que é onde esse líquor vai passar para o sistema venoso cerebral. E isso é dependente do cálcio, então geraria a hipertensão intracraniana. Muito Pode bom. ser. Antes de você fazer a revisão, Sim. Paula, volta um pouquinho, então, nas imagens do ACT, e então, confirmando a hipótese de vocês de que ela teria uma hipertensão intracraniana, acho que pode pôr aquela que tem os dois olhos. Ela teve um edema crônico, que causou uma degeneração na retina, comprometimento das camadas fotorreceptores até o EPR, e esses cistos na nuclear interna, eles podem ser tanto degenerativos por estase e uma reação inflamatória junto com a membrana hiperretiniana, ou pode ser por degeneração axonal retrógrada, pelo comprometimento do nervo óptico resultante da hipertensão intracraniana, que durou bastante tempo, tanto que ela tem uma baixa de visão. Então, realmente, é como vocês descreveram, exatamente, e até os resultados, quando ela secou o edema de papila, eles migraram para a mácula, os resultados que muitas vezes acontecem nesse aumento de permeabilidade associado à hipertensão intracraniana. Então, E no olho direito aqui a gente vê que a fóvea é relativamente preservada, né? Não justificaria um 20/160 parcial, falar a favor de ela ter algum outro mecanismo de baixa visão, que no caso aqui era atrofia óptica. sim, perfeito. Então, pode ir para... Se alguém quer comentar alguma coisa, pode ir para a revisão. Mas já vi. Só comentando que eu tive uma paciente que teve cat scratch, neuroretinite por cat scratch, e demorou de fazer diagnóstico, e quando o edema passou, ela ficou com uma baixa de visão por causa da processo semelhante. Não estava tão florido como estava esse aí, mas tinha um processo atrófico causado pelo edema e Pela neuropatia. pela neuropatia e pelo edema que ficou até a RAF da fóvea, mas bem parecido por causa desse processo crônico de estase de líquido e a isquemia provocada pelo edema no nervo óptico. Muito bom. Pode seguir, Paula. Vamos lá para a revisão, que a Paula preparou uma excelente revisão sobre esses fluidos peripapilares. Então, existem várias causas de fluido peripapilar. Eu me baseei nesse artigo que foi publicado agora no meio do ano, e ele divide as causas de fluido em causas neurooftalmológicas, associadas ou não a edema de disco, e causas corioretinianas, como a neovascularização de coroide peripapilar, e causas não neovasculares, como a síndrome PAC-coroide peripapilar, que entra aqui no diagnóstico diferencial, também como o Dr. Jorge elencou. Hoje eu vou abordar mais as causas neurooftalmológicas, que têm mais relação com o caso, que são causas que talvez nós estejamos menos habituados na prática clínica, mas que podem ter repercussões retinianas, como eu vou mostrar. Como nós sabemos, né, o disco óptico ela é uma estrutura que permite, então, a saída dos axônios, né, então aqui camada de células ganglionares, permite a saída dos seus axônios e entrada e saída dos vasos sanguíneos da retina. A lâmina crivosa, ela permite a saída desses axônios, mantendo uma separação entre a cavidade vítrea e aqui o espaço retrobulbar que contém o líquido cefalorraquidiano.
No canal óptico, existem 3 camadas, 3 estruturas na sua borda, que é a abertura da membrana de Bruch, na sua camada mais interna, representada aqui em vermelho. Na imagem de baixo, a gente vê talvez mais facilmente, né? Então, as células do EPR representadas em verde, e aqui a membrana de Bruch. Então, bem a sua abertura, começa aqui essa borda peripapilar. A segunda camada, ou camada intermediária, é a borda aqui da coroide, e a terceira é a esclera. Essa região mais interna da esclera, ela é contínua com a pia mater, e a porção mais externa contínua aqui com a dura mater, e nesse meio espaço nós temos o líquido cefalorraquidiano. Bom, quando a gente fala de fluido subretiniano, intrarretiniano, a gente lembra das barreiras hematorretinianas. As mais conhecidas, então, são a barreira hematorretiniana interna, formada pelas tight junctions que unem aqui as células endoteliais dos vasos retinianos, e a barreira hematorretiniana externa, que é formada pelas tight junctions que unem as células do EPR. Mas existe uma outra barreira, que a gente talvez conheça um pouco menos, que é a barreira glial de Kant. É uma barreira entre o nervo óptico e a retina. Eles perceberam a existência dessa barreira injetando uma substância chamada de nitrato de lantânio na artéria de ratos. Então, ela penetrou pela artéria oftálmica, atingiu a coroide, e da coroide ela se difundiu aqui para o parênquima do nervo óptico, mas não atingiu a retina. Então, eles evidenciaram a presença de uma barreira formada por células gliais, aqui entre o nervo e a retina, também unidas por tight junctions e que eram contínuas aqui com as células do EPR. Então, essa barreira, ela também, quando ela sofre uma ruptura ou alguma alteração, ela pode gerar fluido peripapilar. Falando, então, das causas neurooftalmológicas associadas a edema de disco, a primeira que eu vou falar é sobre o papiledema, que é referente ao nosso caso. Então, esse termo, ele é usado para edema de disco bilateral secundário à hipertensão intracraniana. E a mais comum é a idiopática. Então, acontece a transmissão dessa hipertensão intracraniana através desse espaço subaracnoide periódico. E existem alguns estudos histopatológicos também sugerindo que a presença desse edema gera ruptura daquele tecido, daquela barreira glial de Kant. As causas de perda de visão, além da neuropatia, podem ser também fluido subretiniano na mácula e dobras de coroide. E quais as causas desse dano à retina? Mudanças mecânicas induzidas pela própria presença do edema, alterações isquêmicas devido à compressão desses vasos pela presença do edema e degeneração transinática retrógrada. Então, aqui a gente vai ter um neurônio lesado, né, que são os axônios, vão ser lesionados pela presença do edema e, consequentemente, o núcleo desses neurônios, que está na camada de células ganglionares. E esses neurônios lesionados, eles podem causar danos subsequentes a outros neurônios e dar um edema muito característico, que eu vou comentar a seguir, e que pode aparecer em qualquer neuropatia óptica. As alterações de campo são variadas, por exemplo, o aumento da mancha cega, mas pode ter alterações mais pronunciadas, como aqui o caso da paciente com uma contração difusa de campo. Mas existem algumas alterações que também não são justificadas meramente pela neuropatia. Então, esse escotoma central é decorrente desse fluido submacular. Bom, as manifestações retinianas da hipertensão intracraniana são muito variadas. Por exemplo, membrana neovascular peripapilar, decorrente da estase do fluxo axoplasmático, que vai gerar uma hipóxia da coroide e pode levar a uma angiogênese secundária, o fluido subretiniano, dobras de coroide e dobras da retina, porque esse líquido sob pressão no espaço subaracnoide, ele pode induzir a distorção da face posterior do globo. A gente vê bem aqui na ressonância também, que é um dos sinais de hipertensão intracraniana, esse achatamento da esclera posterior. Retinopatia de estase venosa, porque se você tem um edema aqui comprimindo os vasos, pode-se haver uma restrição no retorno venoso e gerar esse aspecto semelhante a uma oclusão venosa bilateral. É raro, né, mas pode acontecer.
e a formação de exudatos maculares, decorrentes desse extravasamento de plasma. Então, pode se assemelhar no quadro agudo a um aspecto semelhante aí a uma neuroretinite bilateral. E mais tarde, com esse fluido persistente, pode induzir alterações pigmentares na retina, como foi o caso da nossa paciente. Percebam na angiofluorescinografia que essas alterações, elas formam um trajeto, né, do nervo até a mácula. Então, ela deixa um caminho aqui por onde o líquido passou e induziu atrofia. No olho esquerdo também dá para perceber que esse líquido extravasou aqui para a região nasal ao disco e cronicamente induziu essas alterações pigmentares. O fluido subretiniano e as dobras, em geral, são reversíveis com a resolução do papiledema, mas fluido de longa duração, como a doutora Cleide bem falou, pode gerar essas alterações persistentes na retina externa. Então, a paciente teve perda aqui na região nasal de membrana limitante externa, elipsoide, zona de interdigitação e alteração do EPR, a formação dessas tubulações retinianas, que são, na verdade, um rearranjo dos fotorreceptores diante de uma lesão retiniana, que a gente vê com frequência na DMRI, e esses cistos na camada nuclear interna, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Importante o diagnóstico diferencial de pseudopapiledema, como as drusas de papila. Isso aqui também é imagens de pacientes do nosso ambulatório. Elas são hiperautofluorescentes e elas não extravasam na angiofluorescinografia. O tratamento envolve a etiologia, aqui um caso bem peculiar, né, com hipocalcemia. E, de uma forma geral, perda de peso, uso de medicamentos como acetazolamida, topiramato, e pode ser necessário alguns procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, a fenestração da bainha do nervo óptico. São casos muito selecionados, por exemplo, pacientes que têm uma cefaleia controlada, mas que está tendo uma neuropatia progressiva. Então, eu trouxe aqui um vídeo ilustrativo. O reto medial foi desinserido, esse globo está tracionado para a região lateral. Aqui ele acessou a bainha do nervo óptico, ele faz uma esclerotomia, permitindo a drenagem do líquido e melhorando essa compressão aí sobre o nervo óptico. Mas condições, por exemplo, que o paciente tem uma cefaleia refratária, o ideal seriam cirurgias que envolvem diretamente uma redução da PIC, como é o caso de uma derivação ventrículo-peritoneal. Outra causa neurooftalmológica que pode cursar com edema de disco é a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica ou a noia não arterítica. É a causa mais comum de edema de disco unilateral entre pacientes aí de 45 a 70 anos, e a patogênese é um pouco incerta, mas provavelmente resulta de uma hipoperfusão transitória dos vasos que nutrem a porção anterior do nervo e a coroide peripapilar. Geralmente ela acontece em pacientes que têm um fator de risco sistêmico, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, dislipidemia e fatores de riscos locais, como crowded disc. Então, um disco sem escavação, onde esses vasos passam bem apertadinhos. E geralmente tem um fator de gatilho, como a hipotensão noturna, tanto é que uma das manifestações mais comuns é a baixa de visão ao acordar. Além da baixa de visão pela neuropatia, esse paciente também pode ter também fluido peripapilar e na região da fóvea. E algo que ajuda muito no diagnóstico diferencial é o defeito altitudinal no campo, então o envolvimento do hemicampo superior ou inferior. A neuroretinite, também foi citada, também é um tipo de neuropatia que cursa com uma tríade de perda de visão unilateral, edema de disco e formação da estrela macular. Então, pode ter etiologia infecciosa, como a bartonelose, sífilis. Sífilis, inclusive, pode dar também edema de papila bilateral. A doutora Maria Tereza também falou da corioretinite justa papilar de Jensen, que é uma manifestação da toxoplasmose com neuroretinite. Causas inflamatórias, como a sarcoidose ou idiopático. Em geral, a estrela macular ela surge depois da resolução do edema de disco. Então, você tem essa reabsorção do fluido e a precipitação dos exudatos duros. E um outro achado que ajuda no diagnóstico diferencial são esses infiltrados vítreos peripapilares, são os achados precoces no OCT.
e eles são agregados de células inflamatórias no vítreo posterior. Nós vemos aqui com esses focos hiperrefletivos. Dr. Jorge também falou das anomalias do disco óptico, como a fosseta do disco, já são condições não associadas a edema. Então, são defeitos congênitos, geralmente aqui na região temporal inferior do disco. 25% a 75% dos pacientes têm descolamento macular seroso. As possíveis fontes de líquido são o humor vítreo ou líquido cefalorraquidiano, e a tração vítrea é muito importante na fisiopatogênese, porque ela gera pressão negativa nessa região, facilitando o influxo de líquido. E, em geral, o prognóstico é ruim se seguir o curso natural da doença. Cerca de 25% dos casos com esse envolvimento macular que vai ter uma resolução espontânea. O tratamento, em geral, é cirúrgico. O mais recomendado é a vitrectomia. Pode-se fazer a vitrectomia isolada ou com injeção de gás, por exemplo. E existem séries bem-sucedidas com colocação de membrana amniótica na fosseta também, durante a vitrectomia. E o edema macular microcístico já é um edema associado à neuropatia óptica ou atrofia óptica grave. Inicialmente, ele foi descrito na esclerose múltipla, mas depois percebeu que qualquer neuropatia poderia gerar esse tipo de edema, como o próprio glaucoma, doenças genéticas como a neuropatia de Leber, doenças traumáticas como a atrofia óptica traumática, e ele é caracterizado pela presença desses cistos na camada nuclear interna, associada a um afinamento da camada de células ganglionares e da camada de fibras nervosas, decorrentes da neuropatia. São espaços vazios e eles têm um formato mais ou menos quadrado. E eles não têm uma parede óbvia, então alguns autores preferem chamar de pseudocistos. As hipóteses propostas para explicar a ocorrência uma tração vitreomacular, porque como você tem perda da camada nuclear, da camada de células ganglionares, e você tem adesão vítrea, que, por exemplo, tem essa linha bem hiperrefletiva, mais tênue aqui, quando você reduz essa espessura por atrofia da camada de células e você tem essa adesão vai exercer tração, gerando esquise. A hipótese talvez a mais plausível, seria a degeneração transsináptica retrógrada. Então, foi o que eu comentei, você tem um neurônio lesionado, e isso pode se transmitir a outros neurônios. Por exemplo, aqui na retina, a luz ela penetra no olho e ela vai estimular o primeiro neurônio da via, que são os fotorreceptores. Depois, os neurônios aqui das células bipolares, e depois aqui a camada de células ganglionares. Então, se você tem uma neuropatia, um dano nessa camada aqui, nas fibras nervosas e na camada de células ganglionares, isso pode atingir as células bipolares de forma retrógrada, e elas estão na camada nuclear interna, são onde esses cistos degenerativos aparecem. E existem alguns autores que falam também da perda de células de Miller. E as células de Miller têm muitas funções na retina, incluindo integridade da barreira hematorretiniana, homeostase hídrica, e a maior parte do corpo celular da célula de Miller também está aqui na nuclear interna. Esses autores que afirmam esse mecanismo associado à alteração das células de Miller demonstram também o aparecimento desse tipo de edema em doenças retinianas, como DMRI, retinopatia por tamoxifeno e Mactel. E não tem tratamento comprovado, até porque se a gente pensar nessa hipótese degenerativa, né, a própria acetazolamida poderia diminuir aqui a espessura, mas não melhora a visão. Esse é um exemplo de um paciente que teve neurite bilateral. Nessa foto de cima ele tinha um edema de papila e 3 meses depois ele evoluiu com atrofia óptica. É interessante perceber também que acontece uma hiporrefletividade no NIR infrared na região perifoveal, e depois aparece esses cistos aqui na camada nuclear interna. Então, nosso paciente tinha esses cistos, né, justamente nessa camada. No olho esquerdo, alguns cistos maiores, mas eles têm essa bordinha mais quadrada,
E aqui até parece que está na nuclear externa, mas não, né? A gente vê a plexiforme externa passando aqui de baixo. Então, são cistos realmente na camada nuclear interna. Bom, são várias as causas de fluido peripapilar, né? Eu abordei apenas algumas delas. É importante ter em mente essas diferentes etiologias, já que nossa conduta pode variar bastante. Então, tem condições como a neovascularização peripapilar, que vai requerer um tratamento anti-VEGF, outras, como a fosseta de papila, exigem um tratamento cirúrgico, enquanto o edema macular microcístico não requer nenhuma intervenção. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Muito bom, Paula. Nossa, excelente. Uma grande aula aí de fluido peripapilar. Acho que todo mundo teve possibilidade de aprender muito. Obrigada. E agora, então, eu vou chamar para apresentar o artigo o Douglas Moraes, que é o R1 da nossa clínica. Oi, Oi, Douglas, estamos te ouvindo. tá, Descompartilha, Paulo? Acho que isso. Tá aparecendo bem aí? está ótimo. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas, sou residente do primeiro ano aqui do HC. Fiquei responsável pela apresentação do artigo da semana, na nossa reunião semanal aqui da Retina USP. Antes de começar a apresentação, queria agradecer a doutora Cleide, doutora Iagra e a doutora Juliana pela ajuda na escolha do artigo e na elaboração da apresentação. Só antes um pouquinho de você começar, Douglas, só citar, deixa eu só situar o artigo. É um estudo de vida real, raramente a gente apresenta aqui estudos de vida real, e aí vai ser interessante por causa disso. Ele avaliou pacientes diabéticos virgens de tratamento que foram tratados com anti-VEGF durante um ano e dividiu esses pacientes em dois grupos, um que recebeu mais injeções, outro menos injeções. Ele considerou que aquele que recebeu mais injeções era um treat and extend, e o que recebeu menos era um PRN, mas como esses estudos de vida real não tem protocolo pré-especificado, é apenas uma aproximação. E aí depois ele avaliou, comparou esses dois grupos quanto à acuidade visual, espessura, número de visitas e injeções. E aí, então, depois que o Douglas apresentar, queria fazer alguns comentários, porque é uma coisa bastante incomum a gente apresentar um estudo de vida real. Eu acho que tem uma importância grande aqui, principalmente para a nossa prática do dia a dia. Então, pode ir lá, Douglas. Perfeito, doutora Cleide. Bom, a introdução do artigo, pessoal, ele ressalta inicialmente o panorama atual no tratamento da retinopatia diabética em relação aos regimes de injeção. Ele já tecendo uma crítica em relação aos resultados observados nos ensaios clínicos, em que as condições estão muito bem controladas, e aquilo que é observado na prática cotidiana, em que fatores externos como custo e adesão influenciam bastante. A descrição também do desenvolvimento dos regimes individualizados de tratamento e indicação de injeção. Os autores ressaltam as vantagens e desvantagens nos regimes de Prorrenata, PRN e Treat and Extend. No PRN, há a indicação de injeção conforme a avaliação da respectiva consulta, e isso gera como estado final um menor número de injeções, porém com um número maior de visitas. Enquanto no Treat and Extend, o paciente recebe injeção em todas as visitas, que são sucessivamente espaçadas, porém, como resultado final, você tem, apesar de um menor número de visitas, você tem um maior número de injeções. E eles ressaltam também o embasamento atual para o PRN a partir da citação do protocolo I. O protocolo I avalia avaliou o tratamento de edema macular diabético com ranibizumab associado a laser imediato ou após 6 meses, e comparou esses olhos com tratamento a laser ou com triamcinolona. E aí observaram que nos grupos que receberam ranibizumab, houve uma melhora, né, na retinopatia, e no decorrer dos 5 anos de estudo, a acuidade visual final foi semelhante àquela observada em um ano, sem perda importante. E aí faz uma correlação, né, do artigo com o Treat and Extend, que mostra que tem uma eficácia no tratamento do DMRI, e a partir disso tenta-se fazer uma extrapolação para o tratamento e manejo do edema macular diabético, para esse tipo de planejamento.
Esse estudo em específico ele teve como objetivo comparar os resultados do tratamento de 1 ano de órgãos com edema macular diabético tratados com injeções de inibidores de VEGF na prática clínica rotineira, né, com base na proporção de visitas em que o tratamento foi recebido. Em relação aos métodos, foi um estudo de coorte. A análise foi uma análise retrospectiva de dados da Fundação Fight Eternal Blindness, projetado prospectivamente. E aí ele ressalta isso na metodologia que não teve a validação interna para considerar um ensaio clínico randomizado. Em relação à seleção dos participantes, foram 2.288 olhos com edema macular diabético não tratados previamente, iniciando terapia com inibidores VEGF no período de outubro de 2015 a outubro de 2021. Os órgãos eles foram basicamente divididos em dois grupos, né, com base na proporção de injeções pelo número de visitas, né? A mediana de injeções por visitas foi 67%. O grupo com menos de 67% foi considerado o grupo A e com mais de 67% foi o grupo B. Em relação às medidas de desfechos avaliadas, né, a principal foi a mudança média na acuidade visual após 12 meses, e as secundárias incluíram a mudança média na espessura da subcamada central, o número de visitas e as injeções ao longo de 12 meses. Bom, em relação aos resultados do estudo, observamos uma mudança média na acuidade visual do grupo A de 3,6 letras versus 5,2 letras no grupo B. Ou seja, uma maior mudança, né? Uma melhora da acuidade visual no grupo B que recebeu mais injeções. Ele avalia também a espessura da subcamada central, em que se observou uma redução média de 69 micrômetros no grupo A e de 85 micrômetros no grupo B. Então, novamente, mais um resultado positivo para o grupo que recebeu mais injeções, com uma maior redução da espessura da subcamada central. E aí, por fim, tem uma correlação positiva moderada, né, entre o número de injeções recebidas e a mudança na acuidade visual, além de uma maior mudança, na redução da espessura da camada subcentral. Essa figura aqui trazida pelo artigo é bem interessante. Nós observamos a acuidade visual média dos pacientes ao longo do segmento correlacionada com o número médio de injeções. A base de cada flecha, ela corresponde ao maior número de injeções, enquanto a base de cada flecha ela vai corresponder à acuidade visual basal do paciente, os pacientes conforme o número de injeções, e a cabeça da flecha vai corresponder à acuidade visual atingida. Nós observamos que não há uma progressão tão linear, né, em relação à melhora da acuidade visual e ao número de injeções. E isso pode ser explicado pelo seguinte motivo, né? O artigo até ressalta isso. A resposta às injeções ela é diferente dependendo do estágio da retinopatia diabética. Em estágios iniciais, na fase ativa, a resposta costuma ser muito boa e com a necessidade de menor número de injeções em relação a casos mais graves e avançados. E aí, esses pacientes, né, em casos mais avançados, por não terem uma acuidade tão baixa, eles alcançam um platô de acuidade visual. Desculpa, os pacientes com a forma mais leve, por não terem uma acuidade visual tão baixa, eles alcançam um platô de acuidade visual de forma mais rápida, mesmo com um número menor de injeções. E aqui ele mostra uma relação entre a mudança média na acuidade visual em letras, da linha de base em 12 meses e o número mediano de injeções ao longo dos 12 meses. Cada ponto preto aqui representa um único olho. Essa linha azul, ela vai representar a linha do melhor ajuste e o tom cinza, que não dá para ver tão bem aqui no começo, mas aqui dá para ver, é o intervalo de confiança. Basicamente, nós vemos uma correlação, um coeficiente de correlação positiva nesse gráfico, indicando que há uma proporção entre uma melhora da acuidade visual com um maior número de injeções ao longo do estudo. E aqui um gráfico que representa a outra medida de desfecho, né? Uma relação entre o número de injeções ao longo de 12 meses e a espessura da subcamada central na linha de base. Observamos aqui representado em vermelho o baseline, né? A espessura de base e aqui a espessura final. Nós observamos um índice, um coeficiente de correlação aqui negativo, indicando que há uma diminuição da espessura da subcamada central, conforme há um aumento do número de injeções.
E aí, por fim, o artigo traz alguns pontos importantes para reflexão e terminando a discussão dos resultados, né? Os resultados visuais anatômicos eles foram melhores em olhos com edema macular diabético tratados em uma maior proporção de visitas no primeiro ano de terapia com inibidor de VEGF-1. Então, o maior número de injeções aqui equivaleu realmente a um maior resultado visual e anatômico. E ele fala, né, que a abordagem do Turn Extend pode oferecer melhores resultados em termos de acuidade visual, com menos visitas em comparação com tratamentos menos intensivos no primeiro ano, que seria o PRN. Então, ressaltando essa perspectiva, né, de vantagem do Turn Extend que a gente tinha colocado no começo, que outros trabalhos já tinham mostrado. E, por fim, ele ressalta novamente a diferença de resultados nos ensaios clínicos, que todas as condições estão controladas, com aquilo que é observado na prática, que diversos fatores influenciam, como o custo da medicação, considerando um sistema universal de saúde, e a própria adesão do paciente, locomoção, outros fatores que interfiram na sua vinda às consultas médicas. É isso. Obrigado, pessoal, pela atenção. Boa noite a todos. Excelente, Douglas, muito bom. Um resumo excelente, os pontos mais importantes foram sublinhados, os gráficos estavam ótimos. E eu aproveitei esse estudo de vida real para fazer uma comparação, comparei esse estudo com os estudos pivotais, e tem algumas conclusões interessantes, né? Em relação ao ganho de visão, o protocolo I teve um ganho de visão no primeiro ano, esse estudo teve um ano, então eu achei as conclusões dos estudos pivotais em um ano, né? Então, no protocolo I, o ganho médio foi de 9 letras em um ano, para os dois grupos que receberam ranibizumab, e no baseline eles tinham 66 letras de visão, mais ou menos 20/50. No protocolo T, o ganho foi bem maior, 13 letras no aflibercept, 11 ranibizumab e 9,7 no bevacizumab, mas eles tinham um baseline com visão pior, 56 letras. Portanto, eles tinham menos efeito teto. Nesse estudo do vida real, que o Douglas mostrou, o ganho médio foi muito inferior. Foi 5,2 letras no grupo melhor e 3,6 letras no grupo pior, no grupo de menos de 67 injeções. 67% de injeções. E o baseline era muito parecido com o protocolo I, 64 letras, mais ou menos 20/50. Então, assim, o protocolo I ganhou 9 e esse aqui ganhou 5,2, 3,6. Isso é esperado, a gente sabe, vida real ganha muito menos visão com o tratamento. E por quê? Porque no estudo pivotal, primeiro, tem dose de ataque, nesses dois, tanto o protocolo I como o T, foram 6 injeções e depois entra no PRN rigoroso, tanto que eles tiveram 12 visitas no primeiro ano, enquanto que nesse estudo de vida real, entre 8 e 9. Então, isso aqui ressalta a importância do número de injeções no primeiro ano para o ganho visual inicial. Isso a gente já sabe, mas fica muito claro aqui que a vida real nunca ganha tanto porque o número de injeções não é tão grande. Então, só para lembrar, no protocolo I, foram 8 a 9 injeções no primeiro ano, no T, 9 a 10, e no FIGHT Retina Blindness foi 9 no grupo melhor, 7 no grupo melhor e 4 no grupo pior. Quer dizer, 4 contra 10 no protocolo T. Então, não tem como ganhar a mesma coisa de visão. Outras coisas que os pacientes que tinham pior visão no baseline ganharam mais visão por causa do efeito teto. Isso é uma conclusão que a gente também já sabia. Quando ele fala da comparação entre PRN e Treat and Extend, dizer, o único estudo prospectivo controlado com nível 1 que a gente tem na literatura é o RETAIN, e ele não encontrou diferença entre a acuidade visual em 2 anos, mas o Treat and Extend teve mais injeções. Agora, hoje em dia, com as drogas de maior duração, a gente tende a reduzir o número de injeções, o que vai tornar esse Treat and Extend ainda mais confortável. Mas a gente tem que lembrar, como o Douglas citou, que no protocolo I, no decorrer do tempo, o número de injeções diminuiu muito de encontro a zero. No ano 4 e no ano 5, o número de injeções no protocolo I tendeu a zero nos grupos de ranibizumab. O artigo afirma também que o resultado é de superioridade do Treat and Extend, mas
na verdade, ele não tem um grupo de Treat and Extend e um grupo de PRN, porque não existia esse protocolo pré-especificado. Então, no grupo que teve a melhor visão, teve 8 visitas, 7 injeções. No grupo que teve pior, 9 visitas e 4 injeções. Mas essas 4 injeções, pode ser que eles não tenham injetado não porque era PRN, mas porque tinha atrofia, e não é porque não precisou de injeção. Ou até porque ele cita que durante o estudo fez panfoto. Então, às vezes o paciente vinha para uma panfoto, esse grupo que ele considerou de menos injeções, teve mais panfoto. Então, o paciente vinha para panfoto e não para injeção, por isso que ele injetou menos. Então, essa comparação não é de todo correta, o que sempre acontece em estudo de vida real. É importante também observar que visão pior no baseline e pior espessura precisam de mais injeções, e então que hoje a tendência realmente é considerar a superioridade de Treat and Extend por causa principalmente dessas drogas de duração mais longa. A gente tem que ter em mente que PRN, quando bem realizado no primeiro ano, vai tender a reduzir o número de injeções no decorrer do tempo, principalmente a partir do terceiro ano, e ele até sugere, como uma forma de tratamento na vida real, começar com Treat and Extend, e quando estabilizar lá depois do terceiro ano, passar por um PRN. Ele sugere, inclusive, uma coisa que provavelmente vai ser uma realidade, que é usar o controle de OCT em home. E aí, então, o tratamento vai ser completamente personalizado, vai fazer um PRN com um OCT realizado todos os dias ou semanalmente, e aí a gente vai ter, então, provavelmente uns resultados melhores. Mas é importante a gente discutir estudos de vida real, porque eles se aproximam mais daquilo que é a nossa realidade no dia a dia. Uma outra coisa que ele encontrou é que quanto menos VEGF, maior a necessidade de panfoto e de corticoide. E que é isso que a gente vê na nossa prática. Acho que os estudos pivotais servem para orientar as nossas condutas, mas esses de vida real servem para a gente confrontar aquilo que a gente realmente encontra no dia a dia. Se alguém quiser fazer algum comentário. Cleide, perfeito os seus comentários aí, mas os 3 pontos que eu vou salientar estudo de vida real é muito importante para mostrar que o que a gente tem na nossa clínica diária, que se assemelha ao que achado no vida real, não é igual ao tratamento, como você mesmo disse, do estudo trial bem regulado, porque o paciente vai à visita, faz injeção, é controlado, é feito tudo perfeito. No dia a dia a gente não consegue esse controle perfeito, os seres humanos têm problemas, tem várias situações que eles às vezes não conseguem seguir exatamente o tratamento. Uma grande busca da retina atualmente é diminuir a carga de injeção, porque é um peso para a família, um peso econômico, um peso. Então se procura medicações melhores que diminuam a carga. O número de injeção reflete que você foi bem tratado e você manteve a mácula seca. Fluido é deletério. O número de injeção varia também com relação à droga. Quando você fala em protocolo I, a gente estava usando só bevacizumab e Lucente. Quando você vai para o protocolo T, você tem já a Eylea envolvido. No protocolo I, você tem 40% dos pacientes que não responderam bem. No protocolo T, isso cai para 30 e poucos por cento. Então, a droga vai modificar muito. Temos aí o faricimab e a Eylea HD. Provavelmente a gente vai injetar muito menos, com resultados muito melhores com o passar dos anos, porque a gente vai deixar a mácula mais seca. Então, isso é o que vai importar a partir de agora. E vai facilitar também, porque o paciente, teoricamente, vai menos ao consultório, e ele indo menos ao consultório, os problemas que ele tem para locomoção até lá vai ser diminuído. Então, ele vai conseguir, em vez de ir 9 vezes para fazer injeção, ou 10 vezes, ele ir somente 3 vezes no ano e conseguir um resultado semelhante ao passado, que era 9 vezes. Ou seja, nós estamos evoluindo no tratamento e os resultados futuros vão ser mais promissores, com menos injeções e mais aderência. Só isso. Excelente, Jorge. E aí, quem sabe o estudo de vida real vai ser mais próximo
o resultado da vida real com drogas de ação mais longa vai ser mais próximo dos estudos pivotais, né? Em termos de acuidade visual. Mauro, você ia falar? Dois comentários rápidos. Um é a respeito da questão de sucesso, ou de, enfim, é difícil ter certeza qual dos dois grupos eu gostaria de estar, se no grupo que recebeu, em média, 4 injeções e ganhou 3 letras, ou no que recebeu 7 e ganhou 5. Talvez preferisse o de 4 injeções e ter ganho 2 letras a menos. Ah, enfim, não é algo clinicamente significativo essa diferença de 2 letras, e eu acho que 3 injeções a menos num ano é algo relevante. Então, eu acho que são, às vezes, conclusões que são difíceis de. É uma discussão complexa. Eu não sei se a conclusão é algo retilínea, assim. Não, ganhou um pouco mais, então vale a pena fazer mais injeções. Acho que se tivesse uma diferença de 5 letras, 10 letras, com certeza. Mas a diferença de uma letra e meia, a gente fica meio na dúvida, assim, se um grupo realmente teve um resultado melhor que o outro. E isso se reflete um pouco, o segundo comentário, a respeito do laser, que a gente, sem dúvida, sabe que o anti-VEGF é um tratamento que propicia um ganho maior para os pacientes, é um tratamento melhor que o laser. Mas isso se o anti-VEGF for feito de uma forma boa, mas fazer a vastinha a cada 3, 4 meses não é algo exatamente superior ao laser, né? Tem outros estudos ah, de vida real que mostram que não tem um ganho de visão muito maior que o laser. Ah, então, acho que no SUS continua sendo uma discussão muito importante se a gente vai tratar com laser, com anti-VEGF. De novo, acho que são situações que não são tão fáceis de chegar a uma conclusão qual que é a melhor solução de tratamento para os pacientes. Muito bom, Mauro. E principalmente por colocar essa questão do laser, eu acho que a gente está esquecendo um pouco disso. Não que seja um tratamento brilhante, mas entre um tratamento com anti-VEGF insuficiente e um laser, talvez o laser ganhe, até porque ele é uma aplicação só, é muito mais barato e tem um efeito muito mais prolongado, né? É. É muito bom. Obrigada, então. Agora, dando seguimento, eu vou convidar a Maria Tereza Bonanome para coordenar esse bloco do caso cirúrgico e o Fábio Marinho, que é o nosso fellow de retina cirúrgica, vai apresentar o caso. Então, Tereza? saindo um pouco do edema, o Fábio vai começar a apresentar. Pode começar, Fábio. Obrigado, professora. Boa noite. Sou o Fábio Marinho, sou fellow aqui de retina cirúrgica do 2º ano. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Maria Tereza pelo auxílio na orientação, na criação dos slides, tá? E também o Dr. Pedro Braga pelo auxílio na cirurgia, ele que sempre está presente para nos orientar e auxiliar semanalmente aí nas cirurgias complexas da retina que a gente enfrenta semanalmente. Bom, dando sequência, o caso de uma mulher de 27 anos que deu entrada aqui no HC por conta de baixa acuidade visual em ambos os olhos há 10 anos, e ela teve uma piora dos sintomas havia 2 anos. De antecedentes pessoais, ela tinha diabetes mellitus do tipo 1, bem descompensado, já há 20 anos, com uso irregular de insulina. Inclusive, ela teve várias internações prévias em UTI por conta de cetoacidose, descompensação clínica. De antecedente oftalmológico, não tinha cirurgias prévias, nada digno de nota. E no exame oftalmológico, ela apresentava-se com uma acuidade visual de conta-dedos a 1 metro no lado direito e conta-dedos face no lado esquerdo. Pressão intraocular normal. E na biomicroscopia, apresentava catarata em ambos os olhos, uma N1/2 com uma subcapsular uma cruz no olho direito e uma N1 com subcapsular de 3 cruzes no lado esquerdo. A retinografia, a gente consegue ver que no olho direito é difícil de avaliar por conta dessa catarata e também por conta de um HV em reabsorção, mas dá para ver as traves fibróticas causando uma atração na retina e nas arcadas superior e inferior. E do lado esquerdo, difícil avaliar por conta da catarata subcapsular um pouco mais densa, mas também com um HV em absorção ali no setor inferior. O ACT foi difícil de realizar, conseguimos fazer somente do olho direito, mas a gente consegue ver com bastante
com bastante dificuldade essa região de tração, causando descolamento na região macular. Bom, e diante desse quadro de uma paciente do sexo feminino, 27 anos, com baixa acuidade visual em ambos os olhos por conta de um descolamento de retina tracional há 10 anos e com piora dos sintomas nos últimos 2 anos, com um ACT do olho direito mostrando um acometimento macular, gostaria de abrir agora para a discussão referente a qual a abordagem indicada para o caso e qual olho operar primeiro, levando em consideração que essa paciente tem uma dificuldade clínica para realizar anestesia por conta dessas descompensações, e também se abordar quais são os cuidados no pré, intra e pós-operatório dessa paciente. Bom, as perguntas todas o Fábio já fez, então poderia começar com o Hélio e depois com o Jorge, todas essas questões. A abordagem inicial poderia levar em consideração também a abordagem do cristalino. Olá. Hélio, está aí? Oi? Tudo bem? Tudo bem. Olha, acho que os exames pré-operatórios, primeiro na retinografia a gente vê que é um paciente que não tem muito laser realizado, né? Eu confesso que eu gosto de fazer o laser, mesmo se durar pouco. Aí no HC, que às vezes demoram alguns dias, mesmo porque precisa de avaliação do anestesista, porque a gente muitas vezes, para esse perfil de paciente, a gente precisa de UTI, de retaguarda, eles pedem, né? E muitas vezes, como foi descrito aí, o paciente é bem descompensado, paciente diabetes tipo 1, provavelmente, né? 27 anos, descompensado por muito tempo. O ACT, e até antigamente a gente usava muito da Anjo para ver como é que estava o fluxo na retina aqui. Heroicamente foi feito um ACT e viu que a mácula está descolada. Eu optaria por esse olho em que a mácula está descolada. Isso me incomoda, né? Eu acho que a primeira abordagem é nesse olho. O outro olho a gente não consegue ver. O que poderia ser feito no outro olho para gerar um pouquinho mais de dúvida era um ultrassom para ver se na região macular também tem um descolamento com o mesmo perfil, né? Mas quando você tem o descolamento detectado pelo ACT, mesmo que com uma dificuldade de refletividade das camadas aí por causa da catarata, eu optaria por esse olho para fazer a primeira abordagem. E eu gosto de fazer um laser, deixar o olho bem frio. Muitos optam pelo antiangiogênico, mas se eu puder associar não só o antiangiogênico, mas também o laser, que a gente vê ali no fundo de olho, aparentemente eu não consigo ver muita marca de fotocoagulação. Esses pacientes, como a Cleide já comentou, a gente fica muitas vezes preocupado em fazer injeções e o laser tem um componente extremamente importante no controle desses pacientes, principalmente esses descompensados, né? Então, eu optaria por operar esse olho que está com o descolamento macular. O que mais que poderia? Então, os cuidados pré-operatórios, vai se conversar bastante com o anestesista, né? A injeção do antiangiogênico eu faço, né? Mesmo eu faço laser e faço nos pacientes que eu vejo que não estão muito bem fotocoagulados, eu faço o laser, mesmo que dure 2, 3 dias. Eu acho que esses pacientes eles demoram um pouco para ter o aval anestésico, né? Na clínica privada nem tanto, mas no HC sim. Então, eu acho que cabe a realização da fotocoagulação e 3 dias antes da cirurgia fazer a aplicação. Lembrar que eles têm que estar controlados com a UTI bem preparada, porque uma vez que você fez a injeção nesses pacientes, pode ter aquele efeito de contração, né? Que preocupa bastante a gente, caso seja suspensa a cirurgia. Então, tem que estar bem alinhado com a anestesia, tem que estar bem alinhado com a retaguarda da UTI, né? O que mais que perguntou? Primeiro olho, abordagem indicada para o caso, e acho que é isso. E retirada do cristalino, não, né? Ou sim? Então, se você for fazer ali, mesmo vislumbrando o ACT ali, a depressão foveal está presente, né? Se você for manipular, se tivesse algum componente que me fizesse pensar em manipular a membrana epirretiniana, que não é esse caso, aí eu pensaria, tá? Não acredito que vai ser necessário, então eu a princípio não tiraria. Eu ia ver se só removendo hemorragia vítrea é o suficiente para eu ter uma boa manipulação da região macular. Só teria abordagem
eu já entraria, eu confesso que eu entraria no centro cirúrgico preparado para, se necessário, fazer a faco. Mas não seria aquela faco de eu já entrar e fazer a faco, né? Se eu for manipular a região macular, aí eu faria. Mas se não, não. Se eu tirar a hemorragia vítrea e ver que é o suficiente para eu fazer a cirurgia com segurança, eu não tiraria o cristalino. Agora, se não, eu tiraria. Sua vez, Jorge. Então, paciente diabético tipo 1, com descolamento crônico, proliferação vitroretiniana, é uma cirurgia difícil, certo? Por todos os aspectos que já foi mencionado aí pelo Hélio. Eu faço antigiogênico. Se por acaso o paciente estiver descompensado, tiver tempo e a retina tiver áreas ainda colada, eu posso fazer um laser e esperar. Às vezes, os pacientes não estão bem controlados e você não consegue levar logo para a cirurgia, por vários motivos. Então, às vezes, se fazendo um laser ajuda a enxugar e melhorar o aspecto da cirurgia. Fazia a injeção, geralmente eu faço a cirurgia 1 ou 3 dias no máximo, mas já aconteceu o caso de não conseguir fazer, porque o paciente tem qualquer problema, e fazer 8 dias, 10 dias. Tem a síndrome da contração, que a gente fica com medo de levar a fazer um descolamento misto, tracional e regmatogênico, que dificulta muito mais a cirurgia, mas são riscos que a gente corre. Intraoperatório, eu colocaria uma chandelier, certo? Não tiraria esse cristalino do lado direito, você prolonga a cirurgia, você faz mais trauma, é um olho muito mais delicado. Tirar o cristalino só quando a gente realmente não consegue uma visibilização perfeita do polo posterior. Fazia uma vitrectomia com muito cuidado e depois vai ser mencionado aí. Tentaria ao máximo não fazer rasgão iatrogênico, porque cada rasgão que você faz já é uma falha terrível. E aí tentaria ao máximo delaminar o que era necessário para colar essa mácula, porque a mácula já está descolada cronicamente. E a depender de como termina a cirurgia, que se opta pelo que substituto vítreo que você vai usar. Eu não fiz buraco nenhum, você pode deixar até com ar e funciona muito bem, porque a retina volta à localização. Você fez vários buracos iatrogênicos, talvez seja necessário botar óleo, que não é uma coisa muito boa nesses pacientes. Sim, lembrando, pacientes tipo 1, manter a pressão muito baixa durante a vitrectomia, em torno de 20 ou menos, porque você pode ter uma neuropatia óptica isquêmica grave, você fazer o paciente colar a retina e você não melhorar a visão ou piorar a visão por uma neuropatia óptica isquêmica induzida pela pressão intraocular que você trabalhou. Em alguns casos, você está operando e tem uma hemorragia, você pode elevar a pressão para níveis de 40 milímetros de mercúrio por 1 minuto para você controlar a pressão, a hemorragia, mas isso por pouquíssimo tempo, depois você tem que voltar a uma pressão bem baixa. Depois de terminar com laser, evitar fazer muito diatermia próxima ao nervo óptico. Acho que eu estou me lembrando basicamente isso aqui agora. Obrigada, Jorge. Vamos continuar o caso, Fábio? Vamos sim. Então, nesse caso, a gente optou por operar o olho direito, que a gente tinha melhor visibilidade para analisar o caso diante da complexidade clínica da paciente. Fizemos a reserva da sala da UTI, fizemos a injeção de anti-VEGF 3 dias antes da cirurgia, e devido à dificuldade de abordagem dela por conta da parte clínica, resolvemos fazer a catarata associado com a cirurgia da retina. E aqui está o vídeo. Entrei com o Dr. Pedro, que me auxiliou e me orientou durante a cirurgia. Começamos segmentando aí a aloide anterior da posterior. Com o auxílio da triancinolona, fizemos a circuncisão 360 da aloide posterior, diminuindo ela com vitreófago. A partir daí, começamos a segmentação das traves fibróticas, a parte inferior com a parte superior.
Com a pinça de limitante, fomos tentando tracionar para evitar qualquer tipo de rotura iatrogênica no intraoperatório. Passamos o chandelier e progredimos para a técnica bimanual. Na técnica bimanual, a gente, infelizmente, acabou ocasionando uma microrotura iatrogênica na arcada temporal superior. Nós conseguimos tirar todas as traves fibróticas. Coramos com azul brilhante para a realização do pinning de membrana limitante. Vocês consideraram necessário essa remoção da membrana limitante? Porque a hora que a gente vê o ACT, ele não, a depressão foveal estava bem presente, né? Eu acho que assim, isso se discute muito, né? Cada vez mais a remoção da membrana limitante nesses pacientes, mesmo porque já é uma retina que não é muito saudável, né? Mas teve algum detalhe a mais que fez vocês ter um pouquinho mais de força para remover essa membrana limitante interna? Então, professor, muito por conta da paciente ser bem jovem, esses casos muitas vezes podem evoluir com uma MER e uma necessidade de reoperação e dificuldade por conta dela, clinicamente, de uma reabordagem, a gente optou também por realizar o peeling da membrana, nesse caso. A gente progrediu aqui inferiormente. Opa, deixa eu voltar aqui. Para a retirada da fibrose na arcada temporal inferior. Retirando todas as traves. Fizemos o shaving da base vítrea. Realizamos a troca fluido-ar. Aspirei pela microrotura realizada ali na arcada temporal superior, o líquido subretiniano. E, por fim, realizamos a panfoto 360 dessa paciente bem extensa. E completamos com óleo de silicone, dando sequência. No 15º dia pós-operatório, a paciente retornou com o seguinte OCT, com visão de 20/400, uma retina interna bem edemaciada, porém bem aplicada no polo posterior, paciente satisfeita. Tinha-se todo o segmento, a paciente acabou tendo dengue, acabou internando e ficando em UTI por 20 dias, perdemos o segmento com ela, porém ela retornou no 3º mês de pós-operatório, onde a gente consegue ver na retinografia o laser já todo pigmentado, 360, e no OCT uma melhora daquele edema da retina interna, com a depressão foveal presente, só que a gente consegue ver que as camadas da retina interna estão melhores segmentadas, só que a retina externa dela não é tão boa, resultando numa acuidade visual com correção de 20/200, paciente bem feliz, por conta que, lembrando que ela estava com conta-dedos desse olho a 1 metro e conta-dedos fácil do outro olho. Agora a gente está tentando compensar ela clinicamente novamente para tentar uma abordagem no olho contralateral. De comentário na cirurgia, eu queria que o Hélio e o Jorge novamente fizessem, mas vocês veem que mesmo com a injeção de antiangiogênico, quanto sangue atrapalhando a delaminação ali, né? Então, esses pacientes sangram muito, especialmente quando eles são virgens de panfoto, né? Como esse paciente era. Jorge, mais algum comentário? O que o Hélio falou é verdadeiro. Hoje em dia, a gente evita tirar a limitante interna e você induz uma atrofia das camadas retinianas com o passar dos anos. Quando é que se faz a retirada da limitante interna? Quando você tem alguma sinal de contração, de tração, certo? Às vezes você termina a cirurgia, você vê várias ondulações na superfície da limitante interna, que isso lembraria que você teria alguma tração. E aí você possivelmente pode fazer a retirada da limitante, mas hoje não é uma indicação ampla de você fazer em todo o paciente a retirada limitante interna. A outra coisa é
retirada desse óleo de silicone. Não deveríamos deixar muito. O nervo óptico está bastante pálido, o óleo de silicone induz mais a piora do nervo óptico, que induz a perda de visão. Então, nessa compensação dela, eu pensaria também em retirar, já que foi só uma ruptura na arcada, que parece estar bem bloqueado, e parece que você realmente conseguiu tirar todas as trações. Então, você tirando todas as trações, o óleo ele não é muito necessário, mas com o passar dos anos, ele vai tornar um problema muito grande. E o outro lado vai ser, de novo, uma grande cirurgia, porque parece ser igual ou pior do que está esse olho aí. Lembrando muito da pressão intraocular durante a cirurgia, que é um problema grande. Mais algum comentário, Hélio? Eu queria falar só que a fotocoagulação no pré-operatório, tudo que o Jorge falou, assina embaixo. E a fotocoagulação do pré-operatório, ela também permite que a gente não fique mais tranquilo para colocar o gás, né? A gente vê que, como a Maria Tereza comentou, bastante hemorragia, quando você tem manipulação de tecido nesses virgens de tratamento, tem muito sangramento, mesmo fazendo o antiangiogênico, né? E se você faz um laser no pré-operatório, até para você deixar com um substituto vítreo gás, você tem mais segurança, né? Mesmo que tivesse um pouquinho mais de tração, se o descolamento fosse só na região macular, a gente fica mais seguro de deixar um gás, né? Quando você manipula uma retina dessa, bem atrófica, talvez eles tenham ficado com um pouquinho de segurança de ter gerado alguma ruptura não visível, e por isso talvez a opção pelo óleo de silicone, né? E quando você tem o laser no pré-operatório, isso te dá mais segurança, né? De manipular e deixar o gás, né? Era só isso, mas foi ótimo. No final, Realmente, os pontos de maior dúvida para operar o DRT são esses, né? Primeiro, claro, o ponto pacífico é que injeta antiangiogênico, e se você não tem visibilidade, você tem que tirar o cristalino. Se tem visibilidade, tenta poupar o cristalino. Mas os pontos mais polêmicos são a retirada da limitante e tamponamento. E, como vocês vão ver, o Fábio fez uma pequena revisão que vai corroborar a opinião do Jorge e do Hélio. Pode falar, Fábio. Só um segundinho que eu acho que deu algum problema aqui, professora. Só um segundinho. Aqui. Apresentação. Aqui. É a outra. É a outra, exato, é a final. Deixa eu dar sequência aqui. Bom, dando sequência na revisão bibliográfica, né, como citado, são os pontos polêmicos e a realização da membrana limitante e do tamponamento no final da cirurgia. Inicialmente, peguei 2 artigos que foram publicados no Retina. O primeiro, o superior, foi publicado em 2022 e o segundo em 2023, onde comparou a realização do PIN da membrana limitante e a não realização nesses pacientes. Nesse primeiro estudo, foram 191 olhos com DRT submetidos à vitrectomia, que acompanharam por um follow-up de 6 meses. No grupo A foi o que realizou o PIN de membrana limitante e o grupo B o que não realizou. Aí ele avaliou 2 desfechos desses pacientes. O primeiro desfecho é a evolução para a membrana epirretiniana. O grupo que realizou o peeling, somente 3,1% dos pacientes evoluíram para a membrana epirretiniana, quando não realizado o peeling, 26,7% evoluíram para a MER. E o desfecho também é a acuidade visual final, no desfecho de 6 meses para 20/50 ou melhor. No grupo A, que foi realizado o peeling, 21,9% tiveram acuidade visual melhor ou igual a 20/50, e no grupo B, 9,3%. Isso também é um pouco enviesado, que também necessita de um follow-up maior, como vocês falaram, por conta do risco de atrofia das camadas da retina e tudo mais. No segundo estudo, o peeling comparou no grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 era o que realizou o peeling e o grupo 2 que não realizou. Também pelo follow-up de 6 meses, onde avaliou 3 desfechos: a evolução para MER, a acuidade visual final e a necessidade de reoperações. E ele encontrou os mesmos resultados do estudo 1, com significância estatística, porém só para reoperações que não teve significância realizar ou não o peeling desses pacientes. Referente a prognóstico e necessidade de reoperações nessas cirurgias
de descolamento tracional. Esse estudo mostrou que analisou 452 olhos que foram submetidos à vitrectomia em 7 centros de oftalmologia por um follow-up de 6 meses. Desses 452 olhos, 56 evoluíram para uma necessidade de reabordagem, uma revitrectomia, e todos esses pacientes que foram submetidos a uma nova operação apresentaram acuidade visual final pior nas reabordagens. Porém, quais foram os prognósticos para a necessidade de uma reabordagem? O que teve significância estatística foram 2. A acuidade visual inicial do paciente ser pior, evoluiu mais esses pacientes para uma necessidade de reabordagem. E o uso de tamponante como ar no final da cirurgia também evoluiu como um prognóstico pior para a necessidade de reabordagem. Porém, outro estudo que também analisou vários fatores para a necessidade de reabordagem desses pacientes com retinopatia diabética tracional mostrou alguns outros fatores com significância. Pacientes jovens com mieloide mais aderida são mais submetidos a reabordagens, acuidade visual inicial baixa, um DRT mais avançado e, diferente do estudo superior, mostrou que o uso de óleo de silicone também foi um fator de risco para uma revitrectomia. Porém, a gente também tem o viés do uso ou não do óleo de silicone, do ar, como a cirurgia se decorre, né, referente à abertura de roturas, uns casos mais complexos. Então, cada tamponante é escolhido durante a cirurgia pelo cirurgião, mediante o que acontece no operatório, no intraoperatório. E acaba que o estudo fica um pouco enviesado referente ao uso de óleo de silicone, ar, C3F8, perante a escolha do cirurgião e a necessidade de reabordagens por si só. Bom, gostaria de agradecer. Obrigado pela atenção, obrigado, doutora Maria Tereza, Hélio, Jorge, pelas discussões. Alguma Boa noite. discussão final, Jorge e Hélio? E não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, obrigada a todos. Obrigado, boa noite. Quero agradecer a Maria Tereza, então, pela coordenação do caso cirúrgico, agradecer ao Flávio Moura, que apresentou o caso, a Paula Dandara, que apresentou a imagem, Douglas Moraes, que apresentou o artigo, e o Fábio Marinho, que apresentou o caso cirúrgico. Agradecer também o Hélio, o Jorge, o Mauro Godbão, que participaram da discussão, todos os fellows residentes, as pessoas que estiveram presentes, as que vão assistir a nossa reunião. Então, uma boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite, Cleide. Boa noite.